Isso, agora sim. Eu estou tão à vontade, essa daqui é a minha casa na Europa. Não é? Quando você está em casa, você se instala do jeito mais confortável. E eu quero até interferir em algumas coisas aqui, não só no layout. O pastor autorizou você fazer, durante a pregação, uma selfie. Eu não autorizo, faz agora. Agora, quer fazer uma selfie? Agora. 1, 2, 3 e já. Porque durante a pregação eu não quero que você se ligue em mais nada. Não quero que você se preocupe com bolsa, com celular, com nada. E se alguém conversar do seu lado, você vai falar, meu irmão, fica quieto. Eu quero ouvir a palavra, porque não é a pastora Tânia, é Deus que está falando. E quando Deus fala, cala-se diante dele toda a terra, não é? Isso aí. Quando eu entrei nesse lugar... Tô? Quando eu entrei nesse lugar, eu demorei um pouquinho lá no gabinete, que eu estava gravando um vídeo, foi nessa hora que a porta fechou, e o pastor Otto leu o que estava escrito atrás da porta. E quando eu entrei, estávamos adorando, porque eu já estava adorando em espírito lá. E era sobre o nome de Jesus. Que louvor maravilhoso esse. Esse louvor tem impactado muitas pessoas. Fala do nome, do nome, do nome, que é sobre todo nome. E naquela hora o Senhor falou comigo, prega sobre isso. Prega sobre o nome. E eu quero compartilhar com você algumas coisas que Deus me mostrou enquanto eu estava sentadinha ali. E a primeira delas é uma história de alguém que foi usar o nome de Jesus sem ter autoridade para tanto. Está lá em Atos. O livro de Atos são os primeiros atos da igreja, a igreja primitiva. Atos são ações, atitudes. E no livro de Atos, conta uma história que aconteceu em Éfeso. Paulo estava lá, Paulo estava pregando. Paulo ficou 3 meses numa sinagoga pregando, todo mundo escutando Paulo. Depois ele ficou 2 anos. E ele pregando naquela cidade, certamente falando dos mistérios do reino dos céus. E aí aconteceu algo muito interessante que eu quero mostrar para você. Eu vou ler desde do versículo 8, 19 de Atos, desde o versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostraram empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, falando mal de Jesus, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Na sinagoga não quiseram ouvi-lo. Alguns na sinagoga ouviram, mas alguns estavam falando mal de Jesus. E aí Paulo foi para outro lugar, continuou a pregar. Durou isso por espaço de 2 anos. 2 anos, Paulo pregando numa escola em Éfeso. E dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Olha que coisa tremenda. Paulo pregando, 2 anos, ensinando os mistérios do reino dos céus, e trabalhando, ele não parava de trabalhar. Paulo fazia tendas, ele era um artesão, e já viu uma dona de casa que coloca avental para ir para a cozinha, e depois a mão dela fica molhada e ela limpa assim no avental? Paulo limpava seu suor no avental, tirava o seu lenço, enxugava a sua testa. Paulo estava tão impregnado do Espírito Santo, tão impregnado, que a roupa de Paulo ficava impregnada. O mundo espiritual impregna nossas roupas, sabia? Já fizemos libertação de gente que andou pelas trevas e que não havia a libertação completa porque guardava objetos usados nas trevas, e uma delas era um cobertor. A pessoa, quando ia para as trevas, sentia um frio sobrenatural e se enrolava num cobertor. Enquanto não queimamos aquele cobertor, não houve a libertação daquela pessoa.
Olha que forte é isso, né? E eu entendi que os espíritos impregnam lugares, e impregnam roupas, e impregnam pessoas. Por isso que falamos de remissão de lugares. Lugares podem estar com a presença de Deus, como esse lugar aqui. E lugares podem estar com a presença de espíritos imundos. E Paulo, cheio de Deus, pregando 2 anos pregando diariamente. 2 anos. Eu falo que Paulo é o meu modelo, eu quero ser assim. Pela instrumentalidade de Paulo, pelas mãos de Paulo, Deus fazia. Quem fazia? Deus. Então, aqueles adoradores dos apóstolos que adoram São Paulo, São Marcos, São Pedro, estão totalmente equivocados, porque eles nunca fizeram milagres. Deus fazia através deles. É Deus através deles. Eu disse que você ora e o que Deus vai fazer pela sua oração é Ele quem sabe. Você só precisa orar. Mas se pela sua oração Deus operar e alguém for curado, o milagre não é seu, não. O milagre é do Senhor. No caminho para cá, eu estava mostrando num sinal que parou no trânsito, mostrando para o apóstolo Samuel, uma criança que a mãe mandou uma foto para mim ontem, e eu abri hoje, robusta, saudável, cheia de vida. Aquela mulher num estacionamento do supermercado, quando saiu do supermercado para entrar no seu carro, vem um doido correndo no estacionamento do supermercado, atropela ela e a criança, bebê de colo, a criança teve a cabeça rachada, traumatismo craniano, diagnóstico ou prognóstico médico era para a morte. Quando dá entrada no hospital, aquela mulher me liga em desespero. A hora que deu entrada, ela me ligou, contou o que aconteceu. Ela falou, por favor, ora por mim. E na hora eu orei, na hora eu pedi o milagre a Deus, na hora eu pedi a operação do milagre. E Deus fez o milagre. A criança foi atendida, ainda fez raio-x, traumatismo, cabeça rachada. No dia seguinte não tinha uma rachadura na cabeça. Mas quem que operou? Pastora Tânia ou Deus? Diga Deus. Deus, é Deus sempre, é Deus sempre, é Deus sempre. Nunca você pode deixar de dizer glória a Deus, foi Ele quem fez. É dele que vem tudo que vem do alto, tudo. Homem nenhum sabe colar osso de cérebro, de cabeça de ninguém. Sabe colocar até um gesso, mas colar o osso, homem nenhum sabe, é só Deus que faz isso, não é? E Deus, pela instrumentalidade de Paulo, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Até as vestes de Paulo eram impregnadas do Espírito Santo. Pergunta para quem está do teu lado, o que está impregnando você? Não responde para mim, não. E alguns judeus, vendo toda essa maravilha, vendo espírito imundo saindo por causa de avental, por causa de lenço, ficaram empolgados. Alguns judeus exorcistas ambulantes. Existe uma diferença muito grande entre libertação e exorcismo, queridos. Exorcismo, o demônio sai e volta e traz mais 7, e o estado da pessoa fica pior. Libertação, ele sai, quando ele volta, a casa está limpa, não tem mais motivo para ele ficar lá. O pecado foi tratado, a história da vida foi mudada, e ele não vai mais achar lugar para ele. Ele não vai ocupar. Libertação não é só expulsar demônio. O que fazemos no Silk? Aqui nem todo mundo já foi para o Silk. Acabou de acabar uma edição. Haverá uma próxima, em novembro do ano que vem, já deixamos agendá-lo. O que acontece no Silk? Quase nem aparece demônio. A pessoa é atendida, confessa o pecado do qual se arrepende, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Pecado cancelado, acabou a morte, acabou o governo de Satanás. E ele não tem mais espaço naquela vida. Na verdade, limpa a casa. Na verdade, não espanta a mosca, tira a sujeira que traz a chegada da mosca. Isso é libertação. Mas esses homens eram judeus exorcistas ambulantes. E tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espírito maligno. Eu falei que o que me chamou a atenção quando entrei aqui foi porque o canto fala do poder do nome de Jesus. E alguns deles tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espírito maligno, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Eu estou esconjurando vocês por um nome
que é o nome de Jesus, mas que não sou eu que prego, não sou eu que conheço, não sou eu que tenho relação com ele, não sou eu que tenho vida na mão dele, quem tem é Paulo, mas Paulo está usando esse nome e está dando certo. Então, em nome do Senhor Jesus que Paulo prega, em nome daquele Jesus que está na boca de Paulo, sobre possessos de espíritos malignos. E os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Olha o detalhe, não é à toa que está escrito aqui. O sumo sacerdote. O sumo sacerdote tinha 7 filhos que conheciam as escrituras, conheciam as profecias, liam os textos, mas não tinham nada com Jesus. Sumo sacerdote, o supra-sumo religioso daquele tempo. Tinha os sacerdotes e tinha o sumo sacerdote, o maior deles. E esses homens eram filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. E quando eles fazem isso, mas o espírito maligno lhes respondeu: conheça Jesus, e sei quem és, sei quem é Paulo, conheço a Jesus. Espíritos malignos conhecem Jesus. Quando chegam diante de Jesus, em casos de endemoniamento, eles chegam dizendo: bem sei quem és, o Santo de Deus. Viesse atormentar-nos antes do tempo? O que quer dizer isso? Tem um tempo em que eles serão presos num lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. E quando eles chegam diante de Jesus e dizem, diante do demônio, dizem: sai em nome de Jesus que Paulo prega, e o demônio prega Jesus para eles. Você acredita nisso? É o demônio que prega Jesus para aqueles homens. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus. Escute bem, conhecer a Jesus não basta. Crer que ele é o Filho de Deus também não basta, porque os demônios creem. Bem sei quem és, o Filho de Deus. A Bíblia fala que os demônios creem, mas não obedecem. Tem um texto que diz: creis em Deus? Creio, fazes bem, até os demônios creem. Até os demônios creem, mas não obedecem. E aí continua o texto: e o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. E de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio o temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O demônio pregou Jesus em Éfeso. O demônio, quando bateu naqueles 7 filhos de Seva, e quando disse: eu conheço Jesus, que Paulo prega, e como subliminar ele estava dizendo: vocês não conhecem, vocês não têm autoridade para me expulsar, então eu vou dar um couro em vocês. E deu uma pisa. Deu uma pisa naqueles homens, uma peia, não sei como é que diz aqui em Portugal, uma coça, seja como for. É uma coça, pois deu uma coça naqueles homens. Agora, veja bem, eles usaram o nome de Jesus. Aqueles homens usaram o nome de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para o sermão maior que Jesus fez, é o Sermão do Monte. Jesus pregou por algum tempo, a multidão sentada, ele sentado também, por isso não se incomoda de estar sentada. O Sermão do Monte ele pregou sentado. Se te incomoda a minha pessoa sentadinha, fecha o olho, imagina que eu estou em pé, apenas escute. E ele termina o Sermão do Monte com uma exortação muito séria. Ele fala de muitas coisas no Sermão do Monte. No versículo 13, ele diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que a cercam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadouros. Pelos frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. E toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo.
Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Primeiro ele fala que a porta é estreita, que larga é o caminho que leva à perdição. Depois ele dá uma advertência contra os falsos profetas. Por que ele fala isso? Porque são aqueles que estão a pregar no meio do povo e diz, você pode fazer qualquer coisa, porque Deus é misericordioso. Não tem problema se você tiver uma vidazinha mais ou menos, se você for morno, mas Jesus disse que vai lançar da boca o morno. Ou é frio ou é quente, o frio precisa vir, o quente tem que estar. E depois que ele fala do falso profeta, que apregoa o que não é verdade, está cheio disso no mundo de hoje, está cheio de profeta relativizando a grandeza da cruz, está cheio. Heresia tem toda hora na internet, vai pregar o que você quiser ouvir, você vai encontrar. Mas ele termina dizendo que você tem que olhar o fruto. Você se lembra que Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que está em mim ele limpa para que produza fruto. E o que não limpa, ele joga fora, num lugar onde há trevas e ranger de dentes. Então não basta estar ouvindo o evangelho, não basta estar recebendo palavras de vida eterna sem limpeza. Não adianta. Eu digo que se você viver na igreja ou pensa que está no corpo, porque a igreja é o corpo de Cristo, e leva uma vida relativamente santa e relativamente pecaminosa, você está vivendo no pecado. Não tem relativamente grávida. Ou tal ou não está. Não existe relativamente salvo. Ou está ou não está. E aí eu digo para o povo que eu tenho intimidade. Não vou dizer para você que você vai ficar bravo comigo. Ou você se conserta ou vai para justa causa para o inferno. E cai no mundo de uma vez. Vai fazer tudo errado porque já sabe que vai para lá. Não vai ter surpresa. E ele continua. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome, em teu nome, em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha bem, usou o nome de Jesus. Usou o nome. Então lhes direi explicitamente, eles vão ouvir claramente da minha boca, explicitamente não é comer as palavras. É assim que termina o Sermão do Monte. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. E ele termina dizendo, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque fora edificado sobre a rocha, sobre a cima. Glória a Deus mesmo. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva e transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Como é que termina o Sermão do Monte? Não adianta ouvir e não praticar. Não adianta dizer Senhor, Senhor e não obedecer. Não adianta. Ele vai dizer explicitamente. Explicitamente é abertamente, não vos conheço. Aí você entende o que está no livro de Mateus ainda, lá na frente. Ele fala através de parábolas. Parábolas são mistérios do reino dos céus. Parábolas são histórias aparentemente comuns, cotidianas, triviais, historinhas da vida. Mas tem nos seus entremeios, mistérios do reino dos céus, chaves espirituais. Um dia um discípulo perguntou por que o senhor fala através de parábolas. Ele disse, porque não é a todos que é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a vós eu explico. Vocês estão querendo saber? Vou ensinar para vocês. E ele vai falar aqui no livro de Mateus, capítulo 25, a parábola das 10 virgens.
E lá está escrito assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Deixa eu fazer um parênteses para você. Desde o Gênesis até o Apocalipse, o encontro de Jesus com a igreja é tipificado por um casamento. Desde o começo da Bíblia. Eu já disse aqui nesse púlpito, nessa igreja, nesse altar, que a forma como Deus formou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, num ser só, macho e fêmea, como está em Gênesis capítulo 5, no dia em que Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança o formou, macho e fêmea os formou, e os abençoou e deu a eles o nome de Adão. Adão é um ser único, mas é plural. É um boneco só do pó da terra. Mas naquele boneco estava toda a raça humana, homem e mulher. Por isso que ele diz, no dia em que Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança o formou, é singular. Macho e fêmea os formou. Agora virou plural. E os abençoou, continua plural, e deu a eles, plural, o nome de Adão. Adão é singular. Então, em Adão, toda a raça humana estava feita. E Deus fez cair pesado sono sobre Adão, abriu o seu peito e tirou uma parte lá de dentro e transformou na mulher. Não criou, transformou. Transformar é dar outra forma. Quando volta com aquela parte transformada, a parte da qual foi tirada, diz: é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Não é só a minha costela, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E muito tempo da minha vida eu perguntei para Deus: por que é que o Senhor não fez 2 bonecos? Por que o Senhor fez um boneco só e um dentro do outro? E abriu o peito e tirou lá de dentro a esposa? Por que o Senhor não fez a esposa e o esposo? Ish e Ishá. Por que o Senhor fez Ish e Ishá para depois abrir? É a palavra em hebraico, o nome original é Ish e Ishá. Adão é Ish e Ishá. Agora, depois que separa, é Ish e Ishá. Por que o Senhor não fez um boneco só? Muito tempo eu fiquei sem entender isso, até que, entendendo que o casamento tipifica o encontro de Jesus com a igreja. O casamento é uma alegoria, porque a Bíblia termina dizendo: são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Porque o apóstolo Paulo, quando fala de casamento na carta aos Efésios, aconselhando homens e mulheres a se posicionarem do jeito certo no casamento, ele fala: mulheres, sede submissas aos maridos, como a igreja é ao Senhor. Maridos, amai vossas mulheres, como Jesus amou a igreja, dando a vida por ela. E eu entendi, por muito tempo, que ele estava falando só de casamento. Mas quando ele termina o texto da carta aos Efésios, ele diz: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, ele não estava falando de casamento, ele estava falando de Jesus e a igreja. Ele estava dizendo que o casamento aponta para Jesus e a igreja. E aí você entende, quando termina a Bíblia: eia, são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Aí eu entendi a história de Adão. Deus fez um ato profético lá no começo da humanidade. Ele fez o homem, abriu o seu peito, tirou uma esposa lá de dentro. Ele estava anunciando que o filho dele, o homem perfeito, seria colocado numa cruz, teria o peito aberto, e de dentro daquele peito sairia uma igreja, a esposa. É profético. Então, o casamento sempre aponta para Jesus e para a igreja. Por isso ele está falando da parábola das virgens, do casamento. É um casamento. Então, o reino dos céus era semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. 5 imprudentes, 5 desleixadas, 5 relaxadas. A metade. Eram 10, a metade descuidada. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram.
Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. O que é o azeite na Bíblia? É o Espírito Santo. O azeite é a alegoria do Espírito Santo. As noivas viveram na carnalidade, não se encheram do Espírito Santo. E carne e sangue não é do reino dos céus. Só uma pessoa transformada pelo Espírito Santo, ela vai ter a restituição da imagem de Deus nela, só. É o Espírito Santo que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai produzir o fruto. O fruto é o azeite. Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É esse fruto que vai manifestar em nós a presença de Deus em nós. Em outras palavras, não há como você ter autoridade para usar o nome de Jesus sem ter o fruto do Espírito. Não há. Não há. Passa a ser um nome comum. Quando ele fala não vos conheço, ele está dizendo: você não tem intimidade comigo. Você tem uma passagem leve pela minha presença, Deus por satisfeito e não desenvolveu a intimidade comigo. Você não cresceu no conhecimento da minha pessoa, nem se fez íntima minha. Eu não te conheço. Ocasionalmente nos encontramos. Conhecer aqui é ter intimidade, ficar junto. Sabe por quê? Que eu posso usar o nome da Nike lá no Brasil. Eu falo: eu tenho uma aliança com a Nike, porque eu conheço. Porque eu conheço. Sabe por quê que eu posso usar o nome desse homem lindo que está sentado na primeira cadeira aqui, cabeça branca, pastor Otto? Porque um dia fizemos uma aliança e estamos juntos há 58 anos. Não foi só uma transadinha, não. É 58 anos de vida. Geramos filhos, temos frutos. Rodamos o mundo pregando o Evangelho. Eu posso usar o nome dele onde eu estiver. Ele pode usar o meu nome, de olho fechado. Só pode usar o nome quem está junto. Quem tem intimidade, quem conhece no sentido profundo da palavra. Não é conhecer de ver uma vez, encontrar uma vez. Conhecer de ter intimidade. Quanto mais eu venho a Portugal e fico hospedado na casa dos pastores, mais eles me conhecem. E mais eu os conheço, mais eles me conhecem, mais eu os conheço. Ontem saímos para comer alguma coisinha à noite lá, só um belisqueitezinho, porque eu não gosto de jantar. E aí estava falando com eles que, pela primeira vez eu expressei isso, que eu gosto de ficar na casa deles, sabe por quê? Porque eles me dão liberdade. Eles me deixam ficar onde eu quero e eu vou para a sala onde eles estão a hora que eu quero. Mas se eu quiser ficar sozinho o dia inteiro no quarto, produzindo palavras, eu fico. Eles não ficam batendo na porta, não ficam chamando. Às vezes as pessoas convidam-nos para ficar em suas casas, mas elas não nos dão liberdade. Aí eu digo: prefiro ficar no hotel. Eu prefiro ficar sozinha no hotel. Não que eu não goste de convívio. Mas eu não posso ficar o tempo todo sem liberdade, porque eu passo o tempo todo viajando fora da minha casa. Quando eu chego numa casa e o pastor fala: fique à vontade, pastor, eu agradeço a Deus. Por quê? Porque eu passo a maior parte do tempo na casa dos outros. Ou no hotel. O mês que passou eu fiquei 2 dias em casa. E esse mês eu vou ficar 2 também, depois viajo de novo.
Então, se eu não tiver liberdade onde eu estou, eu vou passar muitos apertos. Eu preciso ter liberdade para orar, para aconselhar, para chorar, para rir, para dormir. Jesus mandava preparar um barquinho para ele fugir de vez em quando. Ele queria fugir. Eu tenho o direito de ter um barquinho e fugir da multidão de vez em quando. Não era o meu barquinho? Nós precisamos ter intimidade para conhecer o outro. Só conhecendo é que temos intimidade. Se conhecemos, temos intimidade. Se temos intimidade, conhecemos. Então, é uma igreja que não tinha intimidade, porque nem o azeite tem, nem o Espírito do Filho tem. Tem um pouquinho só. Mas você pode receber mais. Olha só, isso aqui é água de coco. Tem água de coco nesse copo aqui? Tem? Oh, e mesmo tem. Agora diga, tem mais. Diga, tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Está cheio. Enchei-vos do Espírito Santo. Quanto mais do Espírito Santo você tiver, sabe, o Espírito Santo é Deus conosco neste tempo. Na antiguidade, era o Pai que falava com os profetas e mandava os profetas falar. Durante os anos que Jesus esteve em carne, Ele falou. Mas quando Ele subiu, Ele diz, eu vou mandar o outro. E é através do Espírito que Deus fala conosco. Se você rejeita o Espírito Santo, você está rejeitando Deus, a voz de Deus. Se você se satisfaz com um pinguinho só, é só um pouquinho que você tem de Deus. Na quinta-feira, falando para a família aqui, eu contei minha história, exemplo de um tempo da minha vida que eu queria uma televisão e não tinha luz na cidade, eu não via nada, e aí eu comprei uma televisão mesmo sem ter luz e não via coisa nenhuma, aí eu botei bombril na antena para enxergar um pouquinho, não chegava nada, era só chuvisco, e aí eu comprei uma antena para botar em cima da casa, e, em resumo, eu fui buscar mais. Eu quero mais de Deus, eu sei que tem coisas aqui que Ele ainda não me revelou, mas vai revelar porque eu estou buscando. Ele vai me revelar, porque quando Ele me revela, eu solto para a igreja imediatamente. Então, o Senhor me fez lembrar a parábola das noivas. E aí o Senhor me faz lembrar o que Ele fala depois que ressurge. Aqui Ele ainda estava andando entre os homens. O Sermão do Monte é o primeiro sermão pregado por Ele. A parábola das bodas, das noivas, das 10 virgens, é uma alegoria do que vai ser o tempo do fim. Agora o que eu vou ler para você já é ressurreto Ele. Já foi ao inferno, já arrancou as chaves da morte e do inferno, e já subiu aos céus. Nesse momento aqui, Ele já saiu da vida, de carne e osso. Ele já está num corpo glorificado. Um pouco antes dele subir para os céus. Versículo 14 de Marcos 16. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. E estes sinais é uma promessa de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios. E continua, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Se impuser as mãos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E tendo eles partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra que eles falavam por meio de sinais que se seguiam, confirmando a palavra que eles falavam por meio dos sinais
sobrenaturais que ele enviava do céu. Aí, quando Paulo está pregando na escola de Tirano, lá em Éfeso, o poder de Deus se manifesta através dele. É através de Paulo na escola de Tirano. Só que o livro de Atos dos Apóstolos não acabou. Nós temos apóstolos sentados bem aqui. Continua tendo atos de apóstolos, atitudes de apóstolos. Você é uma dos que recebe a grande comissão. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O evangelho chegou até você, chegou até mim. Quem crê e for batizado será salvo. Você creu, foi batizado, foi salvo. Então você tem sinais. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Agora, como que um sinal se manifesta do céu? Cantamos o nome de Jesus, o poder do nome de Jesus. Este sinal, ou estes sinais, acompanham aqueles que creem. Primeiro sinal, expulsarão demônios. O último sinal, põe a mão sobre o doente e ele fica curado. Ora pelo enfermo, ele será curado. Como que esse sinal vai operar? Como que ele virá? Como que o sinal sobrenatural do céu virá? Tem que crer. Tem que estar no corpo. E tem que praticar. Se você calar a sua boca e não orar por ninguém, o sinal não virá. Se você ficar com medo de demônio, você acha que o pastor Otto foi usado por Deus para dizer aqui que não temas? Seja intrépido e corajoso, não temas. Se você ficar com medo do cão, você está completamente equivocado. Ele é que tem que ter medo de você. Porque quem pode usar o nome de Jesus é você. Se o demônio puser falar, ele vai falar, eu conheço Jesus que você prega, então eu vou sair. Porque você está usando o nome de quem você tem intimidade com ele. Então você canta e canta e canta e canta e canta. O nome de Jesus, eu quero os levitas no altar para cantar de novo, a mesma música, o mesmo louvor, a mesma adoração. Agora com essa convicção de quem é Jesus e quem é você que prega esse Jesus. Você pode usar o nome dele se você tem uma aliança com ele. Você pode usar o nome dele pelas cidades, sim. Você pode usar o nome dele pelas nações. Agora tem muita gente usando o nome de Jesus sem ter intimidade com ele. Outro dia eu fui entrevistada por uma mulher que é espírita e ela usa o nome de Jesus. Ela falou 3 vezes em nome de Jesus, nome de Jesus. Eu pensei, minha irmã, no fim ela contou que não era. Qualquer um pode falar o nome dele. Ele tem até um outro nome. Lá no Espiritismo chama ele de Oxalá. É Jesus. Para eles é Jesus. Pastor Felipe, que esteve conosco no Silk, que já foi das trevas, ele disse que tinha uma imagem de Jesus enorme lá no terreiro. E ele tinha que bater a cabeça no pé daquela imagem. É chamado de Oxalá. O Deus Pai, lá no Espiritismo, é Oxalá Babá. A semelhança com Aba, né? Mas, no final dos tempos, eles ouvirão, não vos conheço. Aparta de mim, vós que praticais a iniquidade. Pastora, quem não conhece Jesus pode expulsar demônio? Sim. Você já viu ir para o centro espírita atrás de ficar livre do encosto? Faz uma oração forte para mim, que eu tenho um encosto que me acompanha. Eles brincam de sair e de voltar. Na carta de Oséias, que fala contra a idolatria, fala que se você pede a um ídolo, faz um pedido a um ídolo, ele responde. Porque atrás do ídolo tem demônio. E quem responde é o cão. Mas quando chegar no dia final, você vai descobrir que a porta fechou. A porta é estreita. Largo é o caminho que leva à perdição. Não pode brincar com a sua salvação. Não pode. Eu tenho lido com muita frequência os últimos livros da Bíblia, porque é um alerta para mim. Capítulo 21 de Apocalipse. A partir do versículo 1 mesmo. Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe.
E também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque as palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, não basta usar o nome de Jesus para herdar a vida eterna. Você pode usar poder e autoridade que você pensa que vem do céu, mas não vem. Vem de outra fonte. Porque Satanás tem poder. Os anjos são valorosos em poder. Por 2 vezes Jesus fala na Bíblia que Satanás tem poder. Ele fala quando ele chama o apóstolo Paulo: eis que te envio para arrancar as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. É Jesus que fala. E quando os 70 discípulos que foram de aldeia a cidade em cidade pregando o evangelho, voltaram felizes, porque descobriram que os demônios se submetiam a eles. Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Resposta de Jesus: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade sobre acima, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Então, 2 vezes Jesus fala que ele tem poder, ele tem, e com o poder que ele tem, ele faz sinais e maravilhas. Lembra dos magos no Egito fazendo sinais e maravilhas? Mas nem todo sinal e maravilha vem do céu. E a igreja precisa ser limpa. A única fonte para ela é o alto, é o céu. Por isso que muitos ouvirão: aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Mas eu usei o teu nome. Pois é, mas você usou indevidamente. Você não tinha parte comigo. Só quem come a minha carne e bebe meu sangue tem parte comigo, ele fala isso na palavra. Quem recebe o sacrifício e se torna filho de Deus. E é transformado de glória em glória até a estatura de varão perfeito. E pelo Espírito Santo é convencido do pecado e vai melhorando a cada dia. Aquele que furta, não furta, furtava, não furta mais. Aquele que mentia, não mente mais. Para se tornar limpo. Porque a noiva que vai encontrar-se com o Senhor, ela tem vestes limpas. Sem mancha, sem mácula e sem ruga. Ela tem azeite de sobra. Para ela e para outras pessoas. Se ela passar a mão no avental, o avental fica impregnado do poder. Você quer isso para a sua vida? Você pode ter. Ele diz: pedi, dar-se-vos-á. Buscai e acharás. Batei, abrir-se-vos-á. Quando ele fala isso, ele fala do Espírito Santo. Você pode querer mais, pode ficar satisfeito com um golinho só. Mas você pode querer mais. E quanto mais do Espírito você tiver, mais haverá sinais e maravilhas na sua vida. Quando você usar o nome de Jesus. Porque ele vai olhar e vai dizer: ela pode usar o nome. Ela pode. Eu vou mandar do céu o sinal para confirmar o que ela está dizendo. Porque ela vai ser reconhecida como alguém que faz parte do meu reino. Você quer isso? Então você vai pedir. Porque não está escrito: peça para o seu pastor pedir e Deus vai te dar. Pedir e dar-se-vos-á é você. Buscai e achareis.
Enquanto louvamos de novo esse louvor maravilhoso, peça. Peça, porque você precisa realmente manifestar neste mundo caído essa luz que Jesus quer que você manifeste. Uma igreja de poder, queridos, é uma igreja que impacta uma cidade. Uma igreja que tem poder para curar enfermos, para expulsar demônios. Essa igreja se torna forte e poderosa na terra. Então busque isso, peça isso. Não se contente de vir para o culto domingo e celebração, e os pastores que estão ligados com o céu contarem para você as coisas que eles sabem do céu. Você precisa saber do céu também. Vamos adorar e vamos pedir um pouco mais de Deus. Vamos pedir que este ano termine na nossa vida com mais do Senhor em nós. A ponto do inimigo chegar e dizer: eu sei quem é Jesus que você prega, então eu vou te obedecer. Eu sei quem é o Jesus que você conhece, e Ele te conhece. Então eu vou te obedecer, porque Ele vai pesar a mão em mim se eu não te obedecer. Ele é a autoridade que está revestindo você. Então eu vou ter que te obedecer, não vai ter outro jeito. E você vai ver o inimigo caindo por terra. Porque as portas do inferno não prevalecem contra uma igreja que tem a lâmpada, o azeite, que é a luz. Não prevalece. Não prevalece. Vamos lá. Vendo todo o ensino mentiroso que tem entrado no meio da igreja. Em nome de Jesus eu repreendo o presente que o cavalo de Troia traz, mas que é veneno para a igreja. Em nome de Jesus eu ordeno: saia, heresia saia, heresia vai embora, pelo poder que é no nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo que você acabou de assistir, dê um like, compartilhe e inscreva-se nesse canal. Nesse canal tem centenas de vídeos com conteúdo profundo de cura e libertação, que vão edificar a sua vida e a vida de todos aqueles com os quais você compartilhar. Lembre-se disso. Beijo no coração.